sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Glória a Deus. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus, aleluia. Te amo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Glória a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus. Aleluia. Entregarei. Glória a Deus, aleluia. Tudo entregarei. Aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Contigo, Jesus. Contigo.
Assim, glória a Jesus. Agradecendo em nome do Senhor, minha oportunidade. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. É forte, meu Senhor. Aleluia. Irmão, a caminhada está longa, viu? E o povo não quer nada com Jesus. Aleluia, Jesus. Mas naquele grande dia, eles vão se arrepender. Verdade, Deus. Oh, aleluia. Quando estiver frente a frente com o dono do mundo, aí aquelas pessoas vão se arrepender daquilo que você falou para eles, se eles não quiseram aceitar, eu falei. Outros irmãos falaram, e ele não dava ouvido, fazia ela rir da nossa cara. Mas naquele grande dia, aí ele vai saber como é bom. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Senhor. Só do amado na igreja com o Pai Senhor. Meu Deus, estava só no pensamento desse louvor. Glória a Deus. Tá vendo? Tu és maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Só no oh, glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Glória a Jesus. Ele vai fazer o melhor por mim. Glória a Deus. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Glória a Jesus. Ele vai cumprir os seus planos em mim. Em nome de Jesus. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Glória a Jesus. Cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Eu creio, Jesus. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser.
impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Não vai mais fazer, porque eu lhe chamei naquele lugar. Foi eu que abri a porta. Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Você é a menina do coração. Oh, aleluia. Receba a unção da nossa vida. Oh, aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Fique de pé, meu querido. Glória a Deus. Você que crê nos sonhos de Deus para a tua vida. Oh, bastione seu santo nome. Aleluia. Abra sua mão assim para você ser ministrado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, meu Senhor. Deus está na casa, viu? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Madrugada Estava orando, Aleluia. senti que amei. É, Jesus. Aleluia, meu Madrugada Deus. estava orando. Grande é teu Senti poder. que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, que pecado vai receber. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado Vai receber. eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo. Uma cabeça na fogo. Glória a Deus, caso da igreja, meu Pai, Senhor, amém. Eu quero agradecer a Deus. Minha falha estava com uns 6 meses parado, mas Deus me deu um escape, né? Agradeço a Deus por a fé da minha esposa, da igreja que ora por mim. Vamos louvar a Deus, né? Vamos tirar a oferta com a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande é teu poder. Glória a E agora a cabeça, não fique triste por não, porque para tão cedo assim, até diz que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador, pega agora a sua cabeça e toma posse da vitória, a sua bênção já chegou. E se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando é oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salve para
caminho. Saiba que os calabouços sejam vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Outras correntes caíram no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora na asa do vento. Pois a vitória é sua, é nossa, é sua. A vitória é sua. Se você cair, ele te levanta. Ele te levanta. Ele te consola. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus me mandou. Sorte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Outras correntes caíram no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora na asa do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Pega a cabeça. Pega a cabeça. Cadê essa quantidade de Jesus? Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória, ergue a cabeça. Oh, aleluia, Jesus. Deus está aqui. Tu és maravilhoso, Deus, aleluia. Glória a Deus. Engrandecido seja Jesus. As horas voam. Aleluia, Deus. A missionária Cássia está com a oportunidade para cantar um louvor para o Senhor. Diga o nome do louvor. Maria Marçal. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Eita, glória, aleluia. Eu sou a Maria Igreja da Gloriosa Paz do Senhor. Amém. Eu peço que a Maria Igreja se encontre de pé para nós, né, exaltar o nosso Deus, porque o melhor vai vir aí. É o melhor o quê? É a palavra que vai falar conosco. Pode soltar, meu pastor. Glória a Deus. Dê o melhor nessa noite, porque Deus está na casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Tu és fiel, meu Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para brotar. E no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não lançar. Só pra usar o teu poder. Eu não preciso ver fenômeno e mostrar em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Esse deserto, isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu nome vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou deter a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver
transformar pedras em pães para adorar. E no deserto tu estás cuidando de mim. Deus que cuida de você. Oh, aleluia. Só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso eu estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Se louvar em meio às tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é que sustenta-me de É a sua oração que sustenta você de pé. É a sua oração, não perde aquela oração, porque ela te sustenta de pé. Sem estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, glória, aleluia. Deus está cuidando da igreja. Né? Deus está cuidando de mim. Mesmo no deserto, mas Deus está cuidando da sua igreja. Só creia. Não perda a sua adoração em Deus, não. Continue orando, continue clamando, continue batendo na porta. Porque o Senhor está ouvindo. Não importa se o inimigo está dizendo, você está orando, não está chegando, mas vai chegar. Tudo é no tempo de Deus, não é no tempo meu. Não é no tempo que nós queremos, é no tempo de Deus. Continue adorando. Adore na prova, adore na luta, adore na tristeza, adore na abundância. Porque o Senhor está no controle da situação. E assim agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. E agora o missionário vai orar pelas ofertas. Aleluia, glórias a Deus. Senhor soberano Pai, levanta irmãos para receber o composto do céu. Porque no templo de Deus ninguém tem nada para dar a ninguém. Só Jesus, aleluia. Quando estamos aqui dando lugar na corrente da palavra dele, dos irmãos, aleluia. Senhor, em nome, papai, do Senhor, exaltamente glorificado para o Senhor, Pai. Aqui está 2 ofertas de da casa do Senhor. Aquele que pôde, Pai, dizimar com toda alegria hoje na tua casa, Senhor. Com todo o coração, que o Senhor sabe todas as coisas. Porque a oferta não só é finanças, não. A oferta é cada um de nós dando aqui o melhor para o Senhor. Vendo ele é tempestade, a gente saiu da nossa casa, papai, para brincar. Não ser cristão, não. Foi para dizer ao Senhor, seja animar cada um, papai, com nossas falhas, mas estamos aqui, Pai, na tua casa, para glorificar e honrar a obra da tua casa, que é a oferta, e diz-me para a obra da tua casa, do teu templo, que precisa dar manutenção, Pai, do templo, Senhor, aleluia. O Senhor vai naquele, papai, que desmou com toda alegria, Pai, na tua casa, Senhor. Não deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. Não deixe faltar alimento sobre nossa mesa, sobre nosso celeiro. Mas que a gente possa nos lembrar do próximo. Porque, como eu digo sempre aqui quando eu oro, tudo que nós temos é o Senhor que dá. É o Senhor que dá emprestado para necessidade aqui na terra e saber sobreviver aqui na terra, Senhor. Tudo que o Senhor dá é do Senhor, Pai. Aleluia. Então que a gente não se permita se exaltar, papai. Mesmo que o
Senhor suba degrau, que o Senhor olhe pelos nossos projetos, Senhor, nas nossas finanças. Olhe pela nossa casa na justiça. Tudo que o Senhor financeiramente fizer pelo teu filho, que a gente lembre do próximo. Porque honrar o Senhor, mais do que eu de minha oferta, a gente lembrar do próximo, Senhor. Já está honrando contigo, Senhor. Porque assim seus mandamentos já falou, Pai. Amar cada um, Senhor. Amar primeiramente a Ti, depois cada um amar o próximo como si mesmo, Pai. Então assim o Senhor fala também nas tuas ofertas, dízimo. Que o Senhor vá contemplando emprego, papai. Vá contemplando escape, Senhor, assim como o Senhor quiser. Mas que a gente se faça presente de dizimar na tua casa, na tua obra, Senhor, de todo o coração. Porque o Senhor tira o devorador, o migrador. Eu sou prova disso, Senhor. Então, Senhor, ofertando dizimos na casa do Senhor, Senhor. Então, eu tenho crédito de botar até o Senhor na prova, Senhor, o Senhor tem chegado, Pai. Que o Senhor sabe do coração. Então, cada um, papai, não deixe de dizimar a oferta na obra do Senhor. E nem ao próximo, porque o Senhor só faz multiplicar. O Senhor deixa para o pão, não, Senhor. Em nome do seu filho Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E agora também, estou eu também orando pelo pregador da noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe esse pregador. Glória a Deus, aleluia, meu Senhor. É forte, Deus. Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Tu és lindo, Pai Deus. amado, Pai querido, Pai maravilhoso, está aqui, meu Pai, o teu filho, meu Pai, que veio trazer a tua palavra, Senhor. Que veio de ministrar a tua palavra. Ô Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, usa ele de uma maneira, meu Pai, que o Senhor não causou ninguém. Usa ele no oculto e no escondido, meu Pai. Que ele venha trazer palavra que venha encher nossos ouvidos e os nossos corações. Oh, meu Pai, em nome do Senhor, meu Pai, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui cheio, forte, bugijado no teu poder, Senhor. Usa teus filhos, meu Pai. Usa teu servo. Em nome do Senhor, meu Pai. Eu já te oro, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco hoje, todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, meu Senhor. Engrandecido tu és, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Glória a Deus. É forte, Jesus. Deus de maravilha. Aleluia. Pela linha de vai, Glória a Deus, né? A paz do grande eu sou, a Madre Igreja do Senhor Jesus. Como é maravilhoso estarmos na presença de Deus, glorificando e adorando esse Deus maravilhoso, que tudo pode e tudo faz em nossa vida. Basta a gente crer, basta a gente continuar confiando. E eu sou grato a Deus, como sempre eu digo, aonde eu chego. Eu sou grato a Deus e aos meus pais. Hoje meus pais não se encontram mais na terra. Minha mãe foi em 2020 e meu pai agora em 2023, dia 10 de junho, Jesus chamou. E dia 10 agora de julho desse mês fez um mês. Mas o mesmo Deus que me sustentou quando levou a minha mãe é o mesmo Deus que continua me sustentando. Glória a Deus. Também levou meu pai. Porque Ele é que dá a vida e Ele é que recolhe a vida. Isso já está escrito. Muitos não entendem o luto, mas a Bíblia nos mostra o que significa o luto. A Bíblia nos mostra o que significa a morte. A morte não é nada diante de Deus e a morte não é nada diante daqueles que são filhos de Deus. Porque se a morte fosse alguma coisa, Jesus tinha ficado na morte. Mas Ele mostrou que Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, um dia também todos que já foram ou os que ainda irão vão ressuscitar na trombeta, no soar da trombeta. Como já foi dito aqui, Ele está voltando. E muitos estão dormindo espiritualmente. Não estão crendo, não estão acreditando nos sinais que Ele está mostrando. Ele não sabe o dia que Ele virá, porque o próprio Deus, o Altíssimo, disse: nem os anjos, nem o meu filho sabe, somente Ele. Mas Ele virá, e Ele está vindo todo dia. Ele veio para meu pai, Ele veio para minha mãe, como Ele veio para várias pessoas. Eu peço a Ele que eu não desça a sepultura, não porque eu quero ser melhor do que alguém, mas eu quero ser arrebatado antes
de ir para a sepultura. Mas se for de eu ir, eu irei também. Porque eu tenho a certeza que no grande dia eu também vou ouvir o soar da trombeta e eu vou ressuscitar. Não para a derrota, não para a humilhação, e sim para a glória de Deus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo. A igreja de Jesus tem que estar avivada, tem que estar regozijada na presença dele. Porque quando a gente estava no mundo, a gente dava o nosso melhor. Se era para dançar, a gente dançava. Não podia ver uma latinha. Eu nunca fui de dançar, mas eu sei que eu vi as pessoas dançando e ainda vejo até hoje. É só tocar uma latinha, pode ser uma latinha, não precisa ser um tambor. E as pessoas começam o que? A mexer o corpo. Mas quando está na casa de Deus, o povo parece que é morto, parece que é estátua, não bate palma, não eleva as mãos para o céu, não dá glória a Deus, não dá aleluia. Precisa o pregador estar aqui, dê glória a Deus, dê aleluia, isso e aquilo. Isso não precisa, igreja, porque ninguém aqui é menino. Nós temos que parar, como já foi dito aqui, deixar de ser meninos em Cristo e passar a ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, porque está escrito, Jesus disse para aquela mulher samaritana: o meu Pai procura adoradores em espírito e em verdade. E mais uma vez glorifica o Altíssimo. Amém? E a palavra de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma palavra bem conhecida, mas a palavra de Deus ela sempre se renova a cada dia nas nossas vidas. Capítulo 5, 2 Reis, que na minha Bíblia tem um título que diz: Naamã é curado de lepra. E esse Naamã, ele representa hoje a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo anda leprosa. A verdade é essa. E muitos ainda não reconheceram a sua própria lepra. Ele reconhece a lepra do irmão. Ele diz que o irmão tem que mudar, mas ele não quer mudar. Ele diz que o irmão tem que dar glória, mas ele não está dando glória. Ele diz que o irmão tem que falar com o outro irmão, mas ele passa a ver o irmão mal, dar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor. Porque eu estava aqui conversando com a bispa, com a nossa bispa aqui da obra, e eu disse a ela: bispa, muitas pessoas querem olhar pra gente pela vestimenta que nós vestimos. Se eu estou engravatado assim, igreja, onde eu passo é paz do Senhor, meu irmão, e aquela pastor, né? Sou diácono, mas me chamam de pastor pelo chamado forte que Deus tem na minha vida. Mas quando eu estou sem essa vestimenta, parece que eu não existo. E que cristão é esse? Que na igreja é paz do Senhor e lá fora eu não lhe conheço. Parece que está leproso, que nem na mãe estava leproso. Parece que a gente está leproso. E aí? E igrejas e placas de igrejas também ficam fazendo acepção de pessoas. Ah, eu sou de tal igreja, eu não posso dar um bom dia, eu não posso dar uma paz do Senhor, eu não posso falar com aquele irmão. E Jesus morreu por placa de igreja, ele morreu por almas, ele morreu pela minha e pela sua vida. Não foi por placa de igreja não. A placa de igreja é apenas a faculdade espiritual que Deus colocou, um hospital espiritual para aqueles que estão leprosos, que estão doentes, virem à casa dele e receber a sua vitória, o seu milagre, e não está fazendo acepção de pessoas. Muitos não querem fazer a obra, enquanto outros querem fazer a obra, fica se levantando contra o irmão que quer fazer a obra, e ainda diz que é de Deus, do Satanás e não de Deus. Você que está aí do outro lado nessa live, se você está ouvindo, se você não respeita seu líder, se você não respeita seu irmão, como é que você quer entrar no céu? Porque o próprio Deus disse: se você odeia o seu irmão que você vê, não, você ama a Deus, você diz que ama a Deus que não vê, mas você odeia o seu irmão que vê, então você é mentiroso. Verdade, Deus. Então temos que glorificar a Deus. Independente do que aconteceu, vem acontecer na nossa vida. Ah, mas meu irmão falou algo que eu não gostei. Vá para o joelho, fale com Deus, porque o mesmo Deus que é na minha vida, é na vida de cada um de vocês. Amém. Nem eu sou melhor do que vocês, e nem vocês são melhores do que eu. Porque o mesmo Deus, a mesma graça dele rege sobre a minha e a vida de vocês. Amém? Amém, Jesus. E a palavra de Deus diz assim: quem achou, dê glória a Deus, quem não achou, misericórdia. Glória a Deus. Eu quero uma alvinha, por favor. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor. Ele era grande o quê? Diante do seu Senhor, grande homem.
e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Só que o primeiro Senhor que a Bíblia está relatando aqui era o que? O rei dele, o rei da Síria. Mas veja que o segundo Senhor, igreja, está com letra maiúscula, o S maiúsculo, que simboliza o nosso Jesus, o nosso Deus, que fez o que? Deu vitória à Síria. Glória a Deus. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então veja, ele diante dos homens, exteriormente ele era grande por fora, mas ele era leproso por dentro. E não é diferente na minha e na sua vida. Muitos se acham grandes diante dos homens, se acham grandes diante daquilo que ele exerce, mas diante de Deus está leproso, porque quem conhece o meu e o seu coração é Deus. E quem sou eu ou quem é você para apontar o defeito de alguém? A gente tem que apontar o defeito dentro da palavra, que não é a gente, é o próprio Deus que quer o que? Nos restaurar dentro da palavra. Só que muitas das vezes a gente está aqui na frente pregando e as pessoas ficam contra a gente, achando que a gente está querendo ser melhor do que ele ou do que ela. Ah, mas fulano de tal foi que contou algo para alguém. Ah, fulano de tal disse isso. Não, irmão, não precisa alguém falar. O próprio Deus ainda ele fala. Ele não ficou mudo. Ele não fez como ele fez no Antigo Testamento, que ele ficou 400 anos em silêncio, sem falar com ninguém. Mas teve um propósito, porque ele não falou com o povo, mediante a rebeldia, a desobediência. É um Deus que é zeloso, que é amoroso. Pode se sentar, igreja. E ali o povo não estava respeitando e não estava reconhecendo ele como Deus. Mas mesmo Deus em silêncio, ele fala com cada um de nós, porque mesmo no silêncio ele trabalha. Ele estava em silêncio, mas ele não parou de trabalhar com as suas mãos. Ele continuou trabalhando. E aqueles que continuaram crendo e confiando nele, receberam a vitória, entraram na terra prometida, como assim ele tinha declarado e prometido. E não foi diferente com esse homem, e não é diferente com a gente. Então esse homem, ele era o que? Leproso. E quantos estão com a língua leprosa? Verdade, Jesus. Olha aí. Não é assim? E não se policia. Quer fazer o seu irmão de espelho, mas ele não vai para a Bíblia mostrar quem ele é, ou quem ele está sendo, ou quem ele poderá ser diante de Deus, como Deus quer que seja um vaso de honra nas mãos do olheiro. Nós temos que se quebrar todo dia na mão do olheiro para poder fazer e refazer o vaso, porque nós, querendo ou não, precisamos todos os dias desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, ou seja, levaram essa menina como presa, como escrava, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor. Veja o respeito que essa menina tinha. Ele era senhor dela, igreja? Não. Mas mesmo assim ela disse o que? Tomara o meu senhor. Esse senhor é o que? Naamã. Aqui está simbolizando Naamã. Estivesse diante do profeta que está em Samaria. O profeta está nos santos do mundo, não está em Santa Maria, mas esse daqui estava em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Aí agora Naamã foi ao seu rei, o seu senhor, o seu maioral que estava acima dele. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Quem é o povo de Israel que está aqui essa noite? Glorifica a Deus. Quem é o povo de Israel que vai subir naquele grande dia, que vai estar diante do trono, vai estar diante de Deus, adorando, louvando e engrandecendo o nome dele. Jesus. Amém? Porque nós hoje somos o Israel de Deus, espiritualmente, porque nós éramos gentios. Mas Jesus nos alcançou porque os próprios dele, os próprios judeus, o rejeitaram. E ele foi buscar cada um de nós. E continua indo buscar cada um de nós. Porque ele não quer perder nenhuma alma. Porque ele sabe o preço que ele pagou naquela cruz por cada alma
que se encontra aqui ou que se encontra lá fora. Muitos dizem: aquele jovem não tem jeito, aquele marido não tem jeito, aquela mulher não tem jeito, e assim se vai. Mas quem sou eu, quem é você ou quem é alguém para dizer que não tem jeito? Porque chegou um jovem aqui desesperado. Tem uns jovens aqui do lado que neste ano passaram para o outro lado, vocês já votaram, e como outros jovens que ficam na praça. Mas esses jovens têm que entender, como já foi dito aqui, porque Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Porque se não honrar o pai e a mãe, desce a sepultura antes do tempo. Porque a amizade não leva jovem nenhum a lugar nenhum. Amar a amizade, porque Paulo disse: as más companhias corrompem os costumes. Muitas das vezes todo dia Jesus chega para o jovem ou para o ancião e fala da palavra, que ele é a própria palavra, mas muitos não estão dando ouvido. Mas não pode chegar diante dele e dizer: eu nunca ouvi essa palavra. Como aí os internautas nessa live do Facebook estão ouvindo, ou agora ou em outra hora eles irão ouvir o que Deus está falando aqui. Então veja, muitos querem apontar a gente, muitos querem julgar a nossa história, porque cada um que está aqui tem uma história. Mas pelo momento que nós estamos vivendo, porque com esse homem não foi diferente. Estavam julgando a história dele pelo momento do que ele estava passando, por causa de uma lepra, de uma doença. E veja que a lepra, quem estuda a Bíblia, ou quem já ouviu os pregadores pregarem, falar, a lepra fala o quê? Que aquela pessoa que era leprosa, ele tinha que ficar o quê? Isolado da sociedade. Mas no caso de Naamã, essa lepra dele era uma doença de pele que não precisava ele o quê? Ficar isolado. Veja que a Bíblia, lá na frente a gente vai ver que ele estava com o quê? Com a sua tropa, com os seus soldados. Ele ainda foi aonde deveria ir. Então ele, como é que se diz? Ele não precisava ficar isolado. Por quê? Porque era uma doença de pele, simbolizando hoje pra gente aqui a hanseníase. Amém? Então as pessoas querem julgar a gente pelo que vê ou pelo que a gente fala, mas quem sabe quem realmente nós somos é Deus. Verdade, e Jesus. Cada um de nós temos que buscar melhorar todos os dias, ou seja, todos os dias temos que tirar uma lepra, vencer uma lepra na nossa Jesus. vida. Aleluia, meu Senhor. Pode ser a lepra do cigarro, pode ser a lepra na maconha, pode ser a lepra do pó, da cachaça, da mentira, da língua que é maior do que ele ou do que ela, da fofoca, dos levantes dentro da obra ou fora da obra, as perseguições, enfim, cada um tem a sua lepra. Basta cada um se examinar a si mesmo, porque eu não preciso examinar vocês, eu preciso examinar a mim dentro da Bíblia, o espelho da Bíblia. Como vocês, a mesma coisa. E continuando diz: respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, de vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Veja, nem o rei da Síria estava entendendo o mistério de Deus aqui na vida de Naamã, mas ele tinha que dar essa carta para poder, como tem ministérios que aquela pessoa pede a bênção ali ao líder, e aquele líder tem que fazer o quê? Uma carta. Olha, o diácono Juancelli, né, pediu a bênção, enfim, vai lá informar. Ele não fez nada de errado, ele não estava prevaricando, ele não estava fazendo nada aos olhos humanos e aos olhos de Deus errado. Então ele pode chegar em qualquer lugar e servir a esse mesmo Deus. Aleluia! Aonde ele foi enviado. Então esse homem, para sair da Síria para chegar em Israel, ele precisava dessa carta, que era o que? A autorização com o carimbo, como esse anel está aqui, do rei. O rei carimbava, porque só o carimbo do rei já valia por qualquer coisa, porque é o que simbolizava o selo. E ali ele foi. Mas veja que essa menina, muitas das vezes a gente prega, e eu já ouvi pregar, falando sobre Naamã, mas muitos se esquecem de falar da menina.
Veja, fala uma menina, não diz uma mulher. Quando diz menina, quer dizer o quê? Que ela ainda não era adulta. Mas veja que situação. Essa menina foi arrancada, foi tirada da sua família, dentro daquela guerra, dentro daquela confusão toda. Levaram ela como cativa, presa. Mas quantos estão cativos? Quantos estão presos? Dentro da própria casa de oração. Quantos também estão presos fisicamente dentro de uma cadeia, em uma droga, como eu já falei, na prostituição. Mas veja que essa menina foi o canal, ela foi a ponte para a cura de Naamã. Por quê? Porque ela era de onde? De Israel. Mas não era porque ela era de Israel, é porque ela era uma menina e mulher de Deus. Mesmo ela sendo uma menina, mas ela já temia e tremia o Altíssimo. E ela sabia que tinha profeta na terra de Israel que poderia fazer o milagre na vida dele através de quem? De Deus. Aleluia, glória a Deus. E essa menina, ela, claro, igreja, que a gente não vai ser hipócrita, essa menina pensou tantas coisas na mente dela. Como é que pode eu aqui agora, longe dos meus pais, longe da minha família, nessa situação? Ela pensou várias coisas, mas ela continuou crendo e confiando em Deus. Porque a menina estava ali sendo sequestrada, sendo presa, sendo feita escrava, mas com propósito. Ou seja, Naamã estava levando a bênção sem saber que ele estava com a bênção. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, igreja? Então, muitas das vezes, você está perto de pessoas que estão com a bênção e você está rejeitando. Você está lançando ele para longe ou ela para longe. Porque você não está entendendo o mistério de Deus. Que Deus tem propósito na vida daquela pessoa. E aí basta a pessoa entender qual é o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Tem pessoas que muitas das vezes chega em uma obra, as pessoas sabem que aquela pessoa Deus usa, mas muitas das vezes aquelas pessoas querem o quê? Trancar o ministério daquela pessoa. Não quer deixar aquela pessoa desenvolver, achando que é o dono da obra. E não é o dono da obra. A obra é de Deus. E nós somos obras de Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele quer que a gente seja boca dele nessa terra. Independente de onde a gente venha estar. Porque a gente está em uma casa de oração. Amanhã a gente pode estar em outro lugar. Porque quando Ele sopra, ninguém segura. Porque muitos tentam nos esconder. Ou acha que está nos escondendo. Mas é melhor Deus nos esconder do que o homem querer nos esconder. Porque quando Deus nos guarda, é porque Ele está vendo o que é que está acontecendo no mundo espiritual, no reino espiritual. Então Ele vai nos guardando, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos preparando, e a gente buscando preparo também, que a gente só pode depender só de Deus. Claro que a gente tem que depender 100% de Deus, mas Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte, para no momento certo Ele nos mostrar: esse é o meu filho amado, que a minha alma se compraz. É esse o atalaia, é esse pôr caminha na terra, que vai pregar o arrependimento. Quantos não estão querendo palavra de arrependimento? Não quer largar o pecado, quer andar com o pecado embaixo do braço, ou da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Não querem se render a Deus. Não querem descer as águas, não querem mudar de vida. Mas Ele diz que o mundo está em crise. Ele diz que algo está acontecendo no mundo. Mas no mundo de Deus, no mundo espiritual, no reino de Deus, não há crise, não há doença. Se alguém chegou essa noite doente, se alguém chegou preocupado, se alguém chegou com alguma enfermidade, alguma coisa, dor de cabeça, eu não sei como vocês vieram, mas o mesmo Deus que curou Naamã é o mesmo Deus que está aqui essa noite, tocando do alto da cabeça a planta dos pés de você, limpando o que precisa ser limpado, arrancando toda a lepra, tirando toda a sujeira, transformando os vasos dele de honra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E assim diz: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo
em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então, os dois reis estavam com a mente perturbada, bagunçada, não estavam entendendo o propósito e o mistério de Deus na vida de Naamã, nem o da Síria e nem o de Israel. Ou seja, o rei de Israel, ele estava mostrando o que a igreja aqui, que ele não cria nos profetas de Deus, porque todo rei tinha que ter um profeta para poder ser Deus na vida dele. Ou seja, pegar a mensagem de Deus e passar para ele. Rei, você tem que conduzir o povo, você tem que fazer assim. É dessa forma que Deus mandou. Então tinha que ter um profeta ali sendo o braço direito. Ou seja, o rei era o rei, mas a autoridade não era do rei, a autoridade era do profeta. Verdade, Deus, é forte, hein? Então as pessoas têm que respeitar os profetas de Deus, porque nessa terra, em Sergipe, Aracaju, Santos Dumont, Brasil, como fora do Brasil, tem profetas ainda de Deus verdadeiros, que estão atrás das almas perdidas, estão ali buscando fazer a obra de Deus com sinceridade, com verdade, mesmo sendo pecador, mesmo tendo suas imundícies, mesmo tendo suas falhas, mas diz: eis-me aqui, meu Deus, pode me usar, pode fazer o que o Senhor quer comigo, com a minha vida, porque eu sei que o Senhor venceu naquela cruz, e eu quero estar com o Senhor naquelas bodas do Cordeiro. Aleluia. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, meu Senhor. Mas veja que o rei de Israel, ele temeu. Por que ele temeu? Veja aqui no finalzinho do versículo, diz assim, ó, do versículo 7, já no final: notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele achou que o rei da Síria estava enviando esse capitão juntamente com a sua comitiva, como que bodes expiatórios, e fazendo que estavam querendo uma cura, procurar um profeta, mas no intuito de o quê? De abatê-lo, para tomar o quê? O poder. Tomar o que agora? A terra de Israel. Quantos não fazem assim? Fazendo orações contrárias contra a minha e a sua vida. Aquele ali, jamais ele vai pegar no microfone. Aquele ali, jamais ele vai adorar a Deus, porque quem tem que adorar sou eu. Quem tem que estar ali na frente com o microfone sou eu. Irmão, tem almas aí morrendo, sofrendo, porque você não vai lá. Você só quer microfone na casa de Deus. Você só quer falar, só quer louvar na casa de Deus. Por que você não vai louvar, não chega numa praça e começa a louvar com microfone ou sem microfone? Que as almas estão lá para ouvir. E aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo nas igrejas. Aleluia. E assim, aquele que deixar a palavra entrar, ele vai querer o quê? Se render a esse Deus. Mas muitos ficam brigando dentro da obra de Deus para ser melhor, para sentar na melhor cadeira. A melhor cadeira já está preparada para mim, para ti, se continuar na posição, se continuar no alinhamento, que é nas bodas do Cordeiro. Essa é a cadeira que a gente tem que lutar, mas não é lutar para querer derrotar ninguém, não, para querer matar a fé do irmão, não, desfalecer, não, porque o Evangelho de Cristo nessa terra, hoje em dia, ele mesmo disse que essa geração seria terrível, e está sendo. Estão bagunçando com o Evangelho de Jesus, não estão mostrando o que é ser evangelho, não estão mostrando o que é ser cristão, não está pregando o arrependimento, está pregando o dinheiro. Agora eu não preciso do dinheiro, você não precisa, claro que precisamos, mas dinheiro é consequência. Ele disse o que? Busque o dinheiro. Ele disse assim, ele disse: busque primeiro o meu reino. A gente está buscando o que? O reino. E a minha justiça, a justiça dele. As demais coisas ele vai acrescentar na nossa vida. Quantos já contaram testemunho essa noite? Sempre conta e irão contar. Eu ontem contei o testemunho.
Eu tava, porque que nem já foi dito aqui, o que a gente prega, o que a gente fala, primeiro acontece com a gente, igreja. Não tem para onde correr. A palavra, essa palavra primeiro veio para o diácono Juancelli. É isso aí. Então eu estava aqui depois da reunião conversando com os líderes, tomando um cafezinho, e eu dei um exemplo sobre plantação. Eu disse o quê? Que a Bíblia diz: aquele que planta pouco vai colher pouco, o que planta muito vai ter em abundância. Foi Paulo que falou. E aí eu dei um exemplo do milho. Eu nunca plantei, mas já vi meu pai plantar. E aí eu dei um exemplo do milho. A gente geralmente pega 3 o quê? Grãos e coloca na terra. Às vezes um morre, ou 2, ou ali apodrece, mas vai nascer. Mas veja que de 3 grãos enche uma espiga, quando já está no tempo determinado por Deus. E os estudiosos, como eu também gosto de estudar, já analisaram mais ou menos quantos grãos tem uma espiga de milho. É entre 500 grãos a 800 grãos. Então veja, de 3 passou para 500, ou de 3 passou para 800. E aí eu falei também sobre a plantação, sobre a parábola que Jesus conta, que aí ele diz que um vai colher 100, outro vai colher 60 e outro vai colher 30. E aí a gente conversou, depois eu fui embora. Quando é no outro dia, a mesma palavra que eu falei sobre plantação se testificou na minha vida. Na minha conta só tinha R$1 e alguns centavos. E alguém de Santos, Santos, não foi Santos Dumont, foi Santos, vizinho a São Paulo, depositou R$100 na minha conta. Ou seja, aquilo que eu falei concretizou na minha vida. Mas foi só porque eu falei? Não. Porque eu venho plantando a minha vida primeiramente na obra e no reino de Deus. E também faço aquilo que tem que ser plantado, tem que ser feito na obra de Deus. Então, nunca esqueça, tudo que a gente faz para Deus tem recompensa, igreja. Não é do homem não, não é da Bispa Maria Rosilene não, é de Deus. Agora a gente tem que honrar a Bispa Maria Rosilene, porque tem uma unção sobre a cabeça dela, tem alguém que ministra a vida dela. E ai daquele que se levanta contra ela, porque se levanta, mas para cair e ainda tem que vir pedir um perdão diante dos irmãos e diante de Deus. Glória a Deus. Como da minha vida, como da vida de cada um que está aqui. Então esse rei, ele ficou preocupado que iam o quê? Atacá-lo. Era como fosse para ele uma emboscada. Mas vamos lá para continuar, para a gente finalizar. Ouvindo, porém, Eliseu, olha, por isso que o crente, o cristão, o homem e a mulher de Deus tem que estar atento à voz de quem? De Deus. E além de eu estar atento à voz de Deus, o que está ao nosso redor também, para poder a gente entender, juntar as peças, fazer o quebra-cabeça. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. E essa forma de rasgar as vestes simbolizava o quê? Tristeza. E ainda simboliza tristeza, raiva, decepção. Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então o profeta, com a sabedoria de Deus, disse: rei, pode deixar ele vir a mim, porque ele vai ver que existe um profeta em Israel. Mas ele vai ver que não é o profeta, e sim o Deus que está sobre a vida do profeta. Glória a Deus. Então as pessoas não têm que olhar para a nossa vestimenta. As pessoas não têm que olhar se a gente fala bonito ou se a gente fala feio. As pessoas não têm que olhar se a gente tem anel no dedo, se tem diploma, enfim, o que nós somos ou deixou de ser. Mas quando a gente abrir a nossa boca e a gente falar o que está escrito, acontecerá. Crendo ou não crendo, vai ter que acontecer. Porque a própria palavra diz que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E aquela pessoa vai ter que reconhecer, querendo ou não, que eu e você somos homens e mulheres de Deus. Porque eu cheguei em um lugar. Aleluia, Deus. A irmã está aqui, ela já contou o testemunho sobre a filha dela. Repare, muitas das vezes as pessoas não sabem o que o diácono Juancelli Nascimento está passando. Vocês sabem?
Eu também não sei o que vocês estão passando, mas eu estou aqui dando o meu melhor para Deus e para vocês. Ou seja, eu estou servindo a mesa. Vocês estão à mesa de Cristo, recebendo o alimento, a nutrição, ou seja, a palavra de Deus. Mas só quem sabe o que passa sou eu e Deus. Mas nem por isso, pelos problemas que eu passo, ou vocês passam ou vão passar, a gente vai se render ao problema. Temos que se render e se prostrarmos e adorarmos a Deus. Porque Ele não vai tirar eu e você do problema. Ele vai conosco até o problema e nos tira daquele problema. Porque Daniel foi para a cova, mas Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi para a fornalha, mas Deus estava com ele. Então muitas das vezes o crente quer que Deus tire ele da prova. Deus não tira ninguém, irmão, da prova. Ele permite a gente ir para a prova, para a gente crescer espiritualmente diante dele. E a gente vê que ele é Deus e vai continuar sendo Deus na nossa vida. E que não tem arma forjada, não tem nada que possa atrapalhar os planos que ele tem sobre a minha e a vida de cada um de vocês. Aleluia. Então as pessoas às vezes não sabem o que o outro está passando. Acha que porque está vestido, porque está falando no microfone, não tem problema. Eu tenho, irmão. Mas enquanto eu estou adorando a Deus, enquanto eu estou glorificando a Deus, enquanto eu estou dando o melhor para Ele e para aqueles que estão ao redor, Deus está cuidando de mim. Deus está tirando toda a lepra que precisa da minha vida. Ele está me curando, Ele está me transformando e Ele ainda zela pela minha salvação, que já Ele me deu. Então a gente tem que parar um pouco e entender que Deus, Ele é que rege a nossa vida. E a gente tem que continuar aí crendo nesse Deus. Não podemos achar que Deus, Ele perdeu o controle, porque Ele nunca perdeu o controle. O controle sempre esteve na mão dEle. Até o diabo e os demônios estão no controle de Deus. Ele só pode fazer algo na nossa vida se Deus permitir. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí diz: veio, pois, Naamã, versículo 9, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. E aí, veja, o profeta, o homem ou a mulher de Deus, diz assim: meu filho, minha filha, filhos de Deus, se converta. Filho de Deus, se batize. Filho de Deus, queira a nova vida. Pronto, tem ali, lá próximo a uma casa que a bispa tem, lá próximo, onde vai ser o novo ministério, a outra, o filial, em nome de Jesus, assim no tempo de Deus. Lá tem um bar chamado Nova Vida. Bar Nova Vida. Veja como o diabo trabalha. Aonde a gente vai encontrar a nova vida? Dentro de um bar. Se a nova vida está em Cristo Jesus, em a gente se arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas. Então veja como o diabo trabalha. E ainda muitos vão: olha, aqui eu vou ter uma nova vida. Beber cachaça, nova vida. Se prostituir, fumar, é nova vida. Nova vida é a gente o que ter paz, colocar a nossa cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e saber que Deus está nos guardando, está nos protegendo e que no outro dia iremos o que? Abrir os olhos e ver novamente o sol, a chuva, enfim, ou o calor, o frio. Mas nova vida é aqueles que não bebiam, aí vai lá, vai beber para saber. Com certeza, é desse jeito. Porque eles se arrependeram, quiseram ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, o que era velho ficou para trás e agora tudo se torna novo. E aí diz que ele, foi até veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua casa será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então veja, recapitulando o que eu estava falando. Então o profeta
direciona aquelas pessoas a fazerem conforme Deus está mandando, e as pessoas sempre dizem: quem é essa bispa? Verdade. Quem é a missionária Cássia? Não é Cássia, minha irmã? É isso aí. Quem é a missionária Eliane? Quem é o diácono Rogério? Quem é a futura missionária Luciene? Quem é o missionário e adorador de Deus Sandro? Ou qualquer outra pessoa? É verdade, Jesus. Para estar falando isso, tá? Para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Ou seja, quer a cura, quer a libertação, quer a transformação, quer a causa da justiça, mas não quer mudar de vida. Não quer deixar a porcaria fora. Não quer se limpar. Não quer tomar um banho espiritual. Aleluia, para poder Jesus. tirar todas as escamas, todas É verdade, as Deus. ervas. Mas ele quer ser, ou ela quer ser abençoado. E aí, voltando ao assunto, eu estava no hospital com meu pai. Ela não sabia que eu ia estar lá, que ela ia me encontrar lá. Veja, eu com meu pai, passando por uma situação que eu já falei que meu pai Jesus levou, e eu lá, tranquilo. Por que eu estava tranquilo? Porque eu estava crendo e confiando em Deus. E ela chegou, e eu a vi, a paz do Senhor, ela foi lá no balcão. E aí depois Deus disse assim: unja ela, coloque a mão sobre a cabeça dela e faça uma oração. Eu nem precisei fazer a oração direito porque ela foi chamada, mas ungido da cabeça aos pés. Foi assim, minha irmã. E aí comecei a orar, foi quando chamou ela. Como é o nome dela? E aí chamaram Emily. Mas eu estou contando isso, irmão, para me glorificar, não, para glorificar o nome de Deus. Então, Deus, ela foi naquele lugar sem saber que ela ia encontrar alguém de Deus. E ainda que ela conheceu numa obra, que é aqui o ministério, né? A igreja pentecostal, Jesus reina neste lugar. Aleluia. E ali ela não sabia que ela foi, não foi nem para levar a filha para ser consultada. Ela foi ali para ela ver mais a glória de Deus na vida dela, na família dela, na casa dela, e saber que ainda Deus é Deus e Ele ainda usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer. Aleluia. Porque tem pessoas que olham e dizem: é um menino, porque tem o rostinho de menino, mas não sabe a unção que tem sobre a vida daquela pessoa. Aquela ali é nada, eu não vejo nada nela. Já tem outros que dizem que vê algo na gente que não existe. Por quê? Por causa da inveja, por causa da escama, porque ainda está leproso. Verdade, Jesus. Está com os olhos leprosos. Está vendo o que não era para ver, e o que era para ver não está vendo. Por isso que muitos não recebem, porque a palavra é uma só, para mim e para vocês. Mas veja que nem todos recebem. Mas por que não recebe? Porque Deus não quer? Não, porque não abre o coração, não quer se render, não quer crer e confiar em Deus. Então como é que vai receber? Verdade. Quer tanto que depois os irmãozinhos... Veja, ela contou testemunho, a irmã contou testemunho, eu também contei testemunho, mas não quer dizer que os outros que estão aqui não tenham testemunho. Mas veja, que são poucos que contam testemunho. Mas no dia que aquela pessoa recebeu a bênção, ou no dia, ou no outro dia, ou depois, a igreja estava cheia, mas de crentes vazios. Que é o caso de Naamã. Ele era grande, ele era valoroso por fora, exteriormente, mas por dentro ele estava podre, ele estava vazio. Teve que uma menina ter que ser arrancada da sua família israelita para mostrar a direção, seu canal, ser a ponte para aquele homem alcançar a sua bênção, a sua vitória, e decair toda a escama, o orgulho, a prepotência, o disse-me-disse, que é o que tem que acontecer na minha e na sua vida. Aleluia. E assim a palavra diz, para a gente continuar e terminar. Naamã, né, ele se indignou porque ele se achava o maioral. Eu saio de longe, um comandante com meus comandados, e agora ter que ir no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Esse profeta está louco, ele não sabe nem o que ele está falando. Mas quem era o louco? Quem era que não sabia o que estava ouvindo ali? Era ele. E veja que Deus disse o que? 7, ele não disse 6 nem 8, foi 7 vezes. Veja que lá no Jordão a água era o que? Poluída, igreja. Quem estuda, quem lê, sabe disso, que era suja. Vamos dizer, era ali o Rio do Sal aqui, entre Aracaju, vamos dizer assim, o Lamarão, e o Conjunto João, o Conjunto Siri.
que ali é poluído aquele rio. E ele não queria. Repara o que ele diz, versículo 12: não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu, olha o eu, igreja, o problema é esse eu que atrapalha a minha e a sua vida, que está aí do outro lado, como vocês estão aqui. É esse eu, tudo é eu, tudo eu posso. Mas a Bíblia diz o quê? Eu posso tudo naquele que nos fortalece. Naquele que me fortalece. Não diz que é a gente, que é Ele, Jesus Cristo. Então ele disse eu, lavar-me neles e ficar limpo. E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpos. Aí veja, as pessoas, porque aqui também essa palavra se trata também da obra de Deus, igreja. O líder diz e designa: você vai fazer isso, Deus mandou você fazer assim, assim, assim. Você vai limpar a igreja. Ah, eu limpar a igreja? Mas como é que pode? Eu tenho que dirigir o culto, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer e acontecer. Mas peraí, Deus mandou o líder ou a liderança dizer que você tem que limpar a casa de Deus. Você tem que evangelizar. Olha, você vai ter que agora buscar mais. Eu vou lhe separar. Você vai ter que ficar agora no molho. Ou seja, ali na casa do olheiro. Para poder ser mais lapidado. Mas aí se levanta contra o homem e a mulher de Deus. Eu vou sair dessa igreja. Irmão, você pode sair e ir para onde você quiser. Você vai fazer que nem aquele povo de Israel, dando voltas, círculos, 40 anos. Era para eles passar 40 dias. Eles passaram 40 anos dando volta para chegar à terra prometida. Então tem crente, tem pessoas rebeldes que estão assim, olha, dando volta, dando círculos, pulando de galho em galho, que nem macaco. É forte, né? Eu estava falando? Que nem macaco, mas não é que é macaco. Não sabe onde fica. Verdade, Deus. Alguém pode até me ver nas redes sociais e dizer assim: mas você não congrega aí onde você está pregando? Certo, eu não congrego onde eu estou pregando. Mas eu tenho que ouvir a voz de Deus, obedecer o chamado que Ele tem na minha vida. E eu vou honrar o ministério onde eu congrego, que é a Igreja da Glória de Deus dos Últimos Tempos, a sede Marcos Freire, e tem a outra na Barra dos Coqueiros. Mas se Deus me chama para eu pregar, eu tenho que pregar. E nunca os meus líderes, que se estiverem me ouvindo, irão me ouvir, nunca me proibiram de eu pregar em outra obra, porque eles sabem que o mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está aqui. E o mesmo Deus que me usa lá, usa em qualquer lugar. Glória a Deus, e é gratificante quando um ministério cede alguém para ir para outro ministério, porque mostra que lá tem homens e mulheres de Deus que estão o quê? Ajudando no crescimento espiritual daquela pessoa, e é tanto que outras obras querem que aquela pessoa leve a palavra de Deus. Mas tem ministério que é o contrário, quer prender, quer amarrar. Você não vai não, se você for, você não venha mais aqui, não fica os pés aqui mais. E aí? Aí eu vou contra alguém? Não, contra quem está falando isso não. Eu vou botar meu joelho no chão e vou falar com meu Deus. Por quê? Porque o mesmo Deus está na minha vida, está na vida dele. Porque eu vou bater de frente? Não posso. Mas tem pessoas, tem crentes perturbados que querem estar batendo de frente com o seu líder. Não pode, irmão. Respeite seu líder. Ame seu líder, os seus líderes. Primeiro Deus, segundo eles. Amém, igreja? E ali ele se achou, ele disse: eu, como é que pode? Um homem importante, vou agora para uma lixeira, vamos dizer assim, para um rio imundo. Mas quem era que estava imundo, igreja? Não era ele? Quem era que estava precisando da cura, não era ele? Então, quanto se acha que é melhor do que alguém, mas não é, irmão. Não é porque nós estamos hoje aqui que somos melhor do que o vizinho A, vizinho B, de quem está bebendo, de quem está fumando, de quem está se drogando, está se prostituindo. Não somos, porque um dia também nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados por Jesus Cristo. Ele disse o que? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele disse que é para a gente vir. Ele não disse que vai buscar a gente, ele disse que a gente tem que vir até ele. E assim ele restaura a nossa vida, ele transforma a nossa vida da água
para o vinho, como ele fez na vida do Naamã e como ele está fazendo na minha e na sua vida nessa noite, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E aí ele disse, e aí veja, por isso que é bom a gente ter uma liderança que apoia o líder, como Moisés. Quando Moisés levantava os braços, o povo de Israel lá embaixo, juntamente com Josué, vencia. Quando os braços dele baixavam, eles começavam a perder. E aí, veja, por isso que a liderança, a Bispa Maria Rosilene, como até os meus líderes, qualquer líder, tem que ter pessoas que estejam na mesma fé, no mesmo espírito. Porque quando a obra estiver piando, quando estiver ali na peleja mesmo ali, na luta, tem pessoas para dizer, não, eu sou com você, eu sou contigo, eu sou com a senhora, eu sou com o Senhor. Por quê? Porque eu estou aqui para dar a mão, para sustentar. Não é para a senhora afundar ou o senhor afundar. É para lhe dar a mão para o senhor se levantar. Juntamente com quem? Com Deus. Então veja que quando a gente tem uma liderança forte, que está na mesma visão que o líder, como Moisés, veio o Hu e veio quem? Arão. Um de um lado e o outro do outro, segurando os braços de Moisés. E quantos cristãos estão querendo torar os braços dos irmãos? Em vez de o quê? De levantar, de erguer, de ajudar. Mas não quer passar rasteira. E ainda botaram uma pedra para ele poder se sentar. E ali o povo de Deus teve a vitória. E não é diferente nos dias de hoje. Aleluia, Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque esses homens que eram comandados do Naamã, foi que o quê? Que deu uma injeção no Naamã. Disse uma coisa tão fácil, meu pai. Chamaram eles de pai, que era um respeito que eles tinham por ele, por ter uma convivência com Naamã. Será que fosse algo difícil o Senhor não ia fazer? Ou seja, o Senhor foi para uma guerra, para uma batalha. O Senhor é o Deus de Israel. O mesmo Deus desse profeta deu a vitória, como a gente leu logo no início. Olha lá. O Senhor dera a vitória a Síria. Então foi Deus. Será que o Senhor não pode fazer, dar 7 mergulhos? Será que isso é difícil? Então, igreja, aqui é cada um para ajudar um aos outros. Se eu estou fraco, eu tenho que ter pessoas para fortalecer a minha fé e não desfalecer a minha fé, igreja. Se vocês estão fracos, vocês têm que ter pessoas também para lhe ajudar. Verdade, Deus. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que aquela pessoa está passando. De repente aquela pessoa está passando uma necessidade em casa de um alimento. Às vezes está precisando de um emprego, de um trabalho, sei lá, tem alguma dificuldade, mas muitas das vezes o irmão não pergunta ao outro irmão, meu irmão, como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Você está bem? É só pai do Senhor? É uma pressa olhando para o relógio para ir embora, mas nem está aí. Às vezes nem pergunta ao líder, meu líder ou minha líder, como é que a senhora está? A senhora está comendo? A senhora está bem de saúde? Não pergunta, igreja, isso é terrível. Porque a gente, antes da gente ser ungido por Deus, nós somos seres humanos. E o líder sofre muito. Eu sei porque eu já passei um pouquinho. E eu sei um pouquinho como é. Eu já cuidei de 2 obras, graças a Deus, e a obra que eu faço parte, a Igreja da Glória de Deus nos Últimos Tempos. Fui cuidar do povo de Pacatuba e de Ilha. E eu sei mais ou menos como é, carregar aqui nos ombros as almas. E aí, eu chorei lá. Eu sei o que é, eu sei o que eu passei lá. Mas mesmo assim não murmurei, continuei firme e concluí a minha missão onde me colocaram, onde Deus me enviou. Então, a gente tem que ter pessoas no nosso meio para nos fortalecer, porque já foi pregado aqui e vai ser dito de novo. Deus é que traz, mas também é Deus que tira. Tira de que forma? Não é porque Deus não quer a pessoa na obra, é porque a própria pessoa que não quer Deus e quer bagunçar a obra de Deus. Então, se está endemoniado, não quer tirar os demônios, não quer se libertar, então vai ter que sair, porque não vai aguentar o fogo do Espírito Santo. Então vai ter que sair, irmão. Então a gente tem que ter essa visão de ajudar os nossos líderes. Como aqui tem ajuda na obra que eu faço, também tem as pessoas para ajudar, como em outras obras. Então esses homens fortaleceu a fé de quem? De Naamã. E para concluir diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança,
e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Amém. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Veja, o homem de Deus, porque ficou grato ao homem de Deus por ter dado a direção a ele ter visto o poder de Deus na vida dele, o corpo dele ficou o quê? Como uma pele de criança, limpo. Então ele quis o quê? Presentear. Mas homem e mulher de Deus não se compra por barganha, por nada. É desse jeito aí, Jesus. E tem muitos se vendendo e dizendo que é de Deus, mas uma hora a casa cai, uma hora a capa cai, a gravata cai, tudo cai. Até a estola sacerdotal que muitos estão usando, eu acho bonita, e se Deus permitir eu terei uma. Certo? Não estou discriminando porque é algo dentro da palavra de Deus, mas cai, irmão. Por quê? Porque estão fazendo algo errado diante de Deus. Não estão pregando como Deus manda pregar. Não estão cuidando das ovelhas como Deus manda cuidar. Aleluia. E para finalizar, ele diz: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este servo local sem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Veja que Naamã ele fazia sacrifício a outros deuses. Aí agora ele disse o quê? Que ele não iria fazer mais voto, não ia fazer o que? As loucuras que ele fazia a deuses, e sim ao Senhor. O mesmo Senhor, glória a Deus, aleluia, é forte, que deu vitória à Síria, deu vitória a Naamã e a comitiva de Naamã, ou seja, os comandados dele, é o mesmo Deus que ele tinha que servir. Então veja, igreja, é porque a gente tem que ir pegando as coisas. O mesmo Deus que deu vitória em termos de guerra, de batalha, foi o mesmo Deus que deu a vitória da guerra que Naamã estava enfrentando, porque Naamã colocava sua armadura, sua roupa, mas ninguém via que ele por dentro estava leproso. Mas quando ele chegava na sua casa, a mulher dele sabia, porque ele ia ter que tirar a vestimenta. Mas mesmo assim ele estava ali em prontidão. Então é isso que eu falei. Muitas vezes a gente está aqui na frente pregando, mas só sabe a gente o que a gente está guerreando, o que a gente está passando, como vocês que estão aí sentados também sabem as guerras que vocês passam. Mas a gente tem que continuar na posição, crendo e confiando em Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí diz, para finalizar: nisto perdoe o Senhor, só falta 2 versículos. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar. Rimon era um deus que tinha outro nome para Hadad, o deus sírio da chuva e da guerra. Ou seja, eles acreditavam que eles faziam sacrifício a esse Deus ia trazer a chuva, o Rimon, o Hadad, e também ele ia fazer o que? Dar vitória a eles na guerra. Mas quem foi que deu a vitória? Foi o Senhor dos exércitos. Esse mesmo Deus que deu a vitória na mão é o mesmo Deus que nessa noite já entregou a vitória que cada um veio buscar nessa noite. Por quê? Porque se despojaram, vieram adorar. Quantas coisas tínhamos para fazer, mas viemos à casa de Deus. Glória a Deus, e para finalizar diz: quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Veja, o homem já aprendeu até a orar, igreja. Olha, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ou seja, ele disse: quando ele fosse se prostrar, um homem que não se prostrava, que ele só era o centro das atenções. Agora ele entendeu que o centro de toda atenção se chama Jesus Cristo. E Eliseu lhe disse, e o mesmo Eliseu que disse para eles é o mesmo Eliseu dessa noite, porque eu estou simbolizando Eliseu. Então aleluia, ele disse assim: olha, vai em paz. Amém, então Jesus. Que vocês vão em paz para a sua casa. E assim eu agradeço e finalizo e termino a rica oportunidade que Deus me deu
nessa noite. Amém? Glória a Deus, aleluia, Glória seja a Deus, Jesus. em nome de Jesus. Louvado seja Deus, Pode aleluia. finalizar, minha irmã, daí depois eu concluo. Eu não sei Salvar, finalizar. não, deixa sair finalizar, me dê então. Finalizar. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Aleluia. Vai lá, pega o microfone.